Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho, em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 28. 8 de novembro de 1900. A obediência restitui à alma o seu estado original. Continuando seus habituais atrasos ao vir, eu sentia todo o peso de sua privação, quando subitamente veio e, sem saber por que, me fez esta pergunta: Você me saberia dizer por que a obediência é tão glorificada e causa tanta honra de imprimir na alma a imagem divina? Eu, toda confusa, não soube o que responder, mas o bendito Jesus, com uma luz intelectual que me mandava, me respondeu ele mesmo. Mas, como é por meio de luz, e não de palavras, não tenho palavras para expressá-lo. Mas a obediência quer que eu tente para ver se consigo escrevê-lo, para que, ainda que acredito, que direi disparates e escreverei coisas que não concordarão, mas ponho toda a minha fé na obediência, especialmente que são coisas que se referem diretamente a ela, a obediência. E agora começo a tentar. Então parecia que me dizia: a obediência é tão glorificada porque tem virtude de descobrir, desde as raízes, as paixões humanas, destrói na alma tudo que é terreno e material, e com grande honra sua restitui à alma seu estado original, isto é, como foi criada por Deus, na justiça original, antes de ser expulsa do Éden terrestre. E neste sublime estado, a alma se sente fortemente atraída por tudo o que é bem. Sente connatural a ela tudo o que é bom, santo e perfeito, com um horror grandíssimo mesmo à sombra do mal. Com esta natureza feliz, recebida pela peritíssima mão da obediência, a alma não experimenta mais dificuldade para seguir as ordens recebidas, muito mais que quem manda deve mandar sempre o bem. E eis como a obediência sabe imprimir bem a imagem divina. E não só isso, mas muda a natureza humana na divina. Porque como Deus é bom, santo e perfeitíssimo, e é levado a tudo o que é bom e odeia sumamente o mal, assim a obediência tem virtude de divinizar a natureza humana e de fazer-lhe adquirir as propriedades divinas. E quanto mais a alma se deixa guiar por esta peritíssima mão,
da obediência, tanto mais adquire de divino e destrói o próprio ser. Por isso é tão glorificada e honrada, tanto que eu mesmo me submeti a ela, e por ela fiquei honrado e glorificado, e restituí, por meio dela, a honra e a glória de todos os meus filhos, que pela desobediência tinham perdido. Isto mais ou menos soube manifestar. O resto tenho na mente, mas me faltam palavras, porque há tanta altura do conceito desta virtude da obediência, que minha pobre imagem humana não sabe adaptar-se e colocá-lo em palavras. Capítulo 29, 10 de novembro de 1900. Jesus ensina-lhe onde está o verdadeiro amor. Continuava sem vir, e eu me sentia imersa na maior amargura. Minha alma ficava dilacerada de mil maneiras. Sentia como uma sombra junto a mim e ouvia a voz do meu adorável Jesus, mas sem vê-lo, que me disse: o amor mais perfeito está na verdadeira confiança, que se deve ter para o objeto amado. E ainda que se visse perdido o objeto que se ama, então mais que nunca é tempo de desmontar esta viva confiança, de demonstrar. Então, mais que nunca é tempo de demonstrar esta viva confiança. Este é o meio mais fácil para se colocar em posse do que ardentemente se ama. Disse isto, desapareceu a sombra e a voz. Quem pode dizer a pena que sinto por não ter visto o meu amado bem? Capítulo 30, 11 de novembro de 1900. Saindo do divino querer, se perde o conhecimento de Deus e de si mesmo. Parece que o Senhor bendito quer exercitar-me na paciência. Não tem compaixão nem de minhas lágrimas, nem de meu dolorosíssimo estado. Eu, sem ele, me vejo imersa nas maiores misérias. Creio que não haja alma mais perversa que a minha. Se bem que, estando com Jesus, me vejo mais que nunca má, mas como me encontro com ele, que possui todos os bens, minha alma encontra o remédio a todos os males. Assim que, faltando ele, tudo para mim termina. Não há nenhum remédio para minhas grandes misérias. Muito mais me oprime o pensamento de que não seja mais vontade sua meu estado. E não estando em seu querer, me parece estar fora do centro. E muitas vezes penso em como sair. Agora, estando com essas disposições, ouvia-o atrás de minhas costas que me dizia: cansaste, cansaste-te, não é verdade? E eu: sim, senhor, sinto-me bastante cansada. E ele continuou: ah, minha filha, não saias do meu querer, porque saindo de dentro dele, vens a perder meu conhecimento, e não conhecendo-me, vens a perder o conhecimento de ti mesma, porque só se distingue com clareza se há ouro ou lama, com os reflexos da luz. Porque se tudo é trevas, facilmente se podem confundir os objetos. Agora, luz é o meu querer, que te dando meu conhecimento, aos reflexos desta luz, venha conhecer quem você é, e vendo a tua fraqueza, o teu puro nada, agarras-te aos meus braços e junta-te ao meu querer. Vives comigo no céu, mas, se quiser sair do meu querer, a primeira coisa que perderá é a verdadeira humildade. E depois virá a viver sobre a terra e será obrigada a sentir o peso terreno, a gemer e suspirar como todos os outros desventurados que vivem fora da minha vontade. Dito isto, foi retirado sem sequer ser visto. Quem pode dizer o rasgo da minha alma? Capítulo 31, 13 de novembro de 1900.
Vê as muitas misérias humanas, o rebaixamento e despojamento da Igreja, a mesma degradação dos sacerdotes. Depois de ter passado vários dias de privações amargas, tendo recebido a Santa Comunhão, no meu íntimo vi 3 crianças. Era tanta sua beleza e igualdade que pareciam os 3 nascidos de um mesmo parto. Minha alma ficou surpreendida e estupefata ao ver tanta beleza encerrada no círculo de meu interior tão miserável. E mais crescia meu assombro porque via a estes 3 meninos como se tivessem na mão muitas cordas de ouro, com as quais se amarravam totalmente a mim e ligavam todo o meu coração a eles. Então, como se cada um tomasse seu lugar, começaram a discutir entre eles, mas eu não entendia e não encontro palavras para poder repetir sua altíssima linguagem. Só posso dizer que em um abrir e fechar os olhos vi tantas misérias humanas, a degradação, o despojamento da igreja, a mesma degradação dos sacerdotes, que em vez de ser luz para os povos, são trevas. Então toda amarga por essas cenas tenho dito: Santíssimo Deus, dá a paz à Igreja, faz que lhe restituam o que lhe tiraram, não permitas que os maus riam nas costas dos bons. E enquanto dizia isto, as crianças disseram: são arcanos incompreensíveis de Deus. Dito isto, desapareceram e eu retornei em mim mesma. Capítulo 32. 14 de novembro de 1900. A Rainha Mãe conforta Jesus, transporta-a para o purgatório. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, me transportou para fora de mim mesma e me pediu um consolo às suas penas. Eu, não tendo nada, disse: meu dulcíssimo amor, se estivesse a rainha mamãe, poderia reanimar-te com seu leite, porque eu não tenho outra coisa que misérias. Nesse momento veio a Santíssima Rainha e eu imediatamente lhe disse: Jesus sente a necessidade de um alívio. Dá-lhe o teu dulcíssimo leite, para que fique aliviado. Então nossa amadíssima mamãe lhe deu seu leite. O meu amado Jesus ficou todo aliviado. Depois, dirigindo-se a mim, me disse: eu me sinto confortado. Também você se aproxime dos meus lábios e beba parte desse leite que recebi de minha mãe, para que possamos ficar ambos reanimados. Assim eu fiz, mas quem pode dizer a virtude daquele leite que saía a borbotões de Jesus e que continha tanta que parecia uma fonte imensa, que embora bebessem todos os homens, não diminuiria em nada? Depois disso, giramos um pouco pela terra, e em um lugar parecia que estavam pessoas sentadas ao redor de uma mesinha que diziam: haverá uma guerra na Europa. E o que será doloroso é que será produzida por parentes. Jesus escutava, mas não dizia nada a respeito disso. Por isso não estou segura se acontecerá ou não. Sendo os julgamentos humanos mutáveis, e o que hoje dizem, amanhã desdizem. Depois transportou-me para dentro de um jardim, onde sobressaía um edifício grandíssimo, como se fosse um mosteiro, povoado de tanta gente que era difícil contá-lo. Meu adorável Jesus, à vista daquela gente, se virou de costas e se abraçou a mim, pondo sua cabeça apoiada em meu ombro, junto ao pescoço, e me disse: minha querida, não me faça vê-las, senão sofreria muito. Também eu o abracei e, aproximando-me de uma dessas almas, disse: ao menos digam-me quem são. E ela respondeu: somos todas almas purgantes, e nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores.
E como não se satisfazem, nós estamos obrigados a estar aqui, longe de nosso Deus. Que pena é para nós, porque Deus é para nós um ser necessário, do qual não podemos prescindir. Sentimos uma contínua morte que nos martiriza de modo mais impiedoso. E se não morremos, é porque nossa alma não está sujeita a isso. Assim que sofredores como estamos, sendo privados de um objeto que forma toda a nossa vida, imploramos a Deus que faça sentir aos mortais uma mínima parte de nossas penas, privando-os do que é necessário à manutenção da vida corporal, a fim de que aprendam por sua própria conta como é doloroso estar privado do que é absolutamente necessário. Depois disto, o Senhor levou-me para outro lugar, e eu, sentindo compaixão por aquelas almas, disse: Como, ó meu bom Jesus, viraste o teu rosto daquelas almas benditas que tanto suspiram, enquanto bastava só fazer-te ver, para que ficassem livres das penas e ficassem beatificadas? E ele: Ah, minha filha, se eu me mostrasse a elas, como não estão de todo purgadas, não teriam podido sustentar minha presença. E em vez de lançar-se entre meus braços, confundidas, se teriam retirado, e não teria feito outra coisa que aumentar meu martírio e o seu. E é por isso que eu fiz assim. Disse isso e desapareceu. Capítulo 33. 16 de novembro de 1900. Jesus tira-lhe o coração e dá-lhe o seu amor por coração. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o meu adorável Jesus fazia ver todo o meu interior cheio de flores, como se fosse uma cabana, e a ele que estava dentro, a divertir-se e a satisfazer-se de tudo. Eu, vendo-o nessa atitude, disse-lhe: Meu dulcíssimo Jesus, quando tomará este meu coração para uniformizá-lo todo ao teu, de modo que possa viver da vida do teu coração? Enquanto dizia isto, meu sumo e único bem tomou uma lança e me abriu a parte que corresponde ao coração. Depois, com as suas mãos, o tirou e olhava tudo para ver se estava despojado e tinha as qualidades para poder estar em seu santíssimo coração. Também eu olhei e, com minha surpresa, vi impressa em uma parte a cruz, a esponja e a coroa de espinhos, mas querendo vê-lo pela outra parte e por dentro, porque parecia inchado, como se pudesse abrir-se, meu amado Jesus me impediu, dizendo: Quero mortificar-te, não deixando-te ver o que derramei neste coração. Ah, sim, aqui, dentro deste coração, estão todos os tesouros de minhas graças, que a humana natureza pode chegar a conter. Naquele momento, encerrou em seu santíssimo coração, acrescentando: Teu coração tomou posse em meu coração, e eu, por coração, te dou o meu amor, que te dará vida. E aproximando-se daquela parte, mandou 3 suspiros contendo luz, que tomavam o lugar do coração, e depois fechou a ferida, dizendo: Agora, mais do que nunca, te convém fixar-te no centro do meu querer, tendo por coração só o meu amor. Nem sequer por um instante deve sair dele. E meu amor só encontrará em ti o seu verdadeiro alimento, se encontrar em ti, em tudo e por tudo, a minha vontade. Nela encontrará sua satisfação e a verdadeira e fiel correspondência. E aproximando-se da boca, mandou-me mais 3 suspiros, e ao mesmo tempo derramou um doce licor que me embriagava. Então, como levado pelo entusiasmo, dizia: Olha, teu coração está no meu, assim que não é mais teu. E me beijava e me voltava a beijar, e me fazia 1000 finezas de amor, mas quem pode dizê-las todas?
Parece-me impossível manifestá-las. Quem pode dizer o que sentia ao encontrar-me em mim mesma? Só sei dizer que me sentia como se não fosse mais eu, sem paixões, sem inclinações, sem desejos, toda abismada em Deus. Na parte do coração sentia um frio sensível em comparação com as outras partes. Capítulo 34. 18 de novembro de 1900. A união do coração com o de Jesus faz passar ao estado de perfeita consumação. Jesus continua a ter o meu coração no seu coração, e de vez em quando se digne fazer-me ver isso, fazendo festa como se tivesse feito uma grande aquisição. E nestes dias encontrando-me fora de mim mesma, na parte que corresponde ao coração, em vez do coração vejo a luz que o bendito Jesus me enviou naqueles 3 respiros. Depois, esta manhã, ao vir, mostrando-me o seu coração, disse-me: Amada minha, qual queres, o meu coração ou o teu? Se queres o meu, vais sofrer mais. Mas se deves saber que fiz isto para te fazer passar a outro estado, porque quando se chega à união, se passa a outro estado, que é o da consumação. E a alma, para passar a este estado de perfeita consumação, tem necessidade ou do meu coração para viver, ou do seu todo transformado no meu. De outra maneira, não pode passar a este estado de consumação. E eu, tremendo toda, respondi: Doce amor meu, minha vontade não é mais minha senão tua. Faz o que queiras e eu estarei mais contente. Depois disso, lembrei-me de algumas dificuldades do confessor. E Jesus, vendo meu pensamento, me fez ver como se eu estivesse dentro de um cristal. E este impedia fazer ver os demais que o Senhor operava em mim. E adicionei: Você só conhece o cristal e o que ele contém dentro para os reflexos de luz. Assim é para você. Quem traz a luz da crença vai tocar com a mão o que eu faço em você. Senão, você vai perceber as coisas naturalmente. Capítulo 35. 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu, imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com estas insígnias da paixão, tanto que o que sofreu do último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente. Pareceu-me vê-los como um assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando-o e adornando-o com tantas flores diversas. E enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, que convém empreender um modo de viver mais perfeito, por isso quero de ti. Primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderás amar-me perfeitamente até que me ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o meu mesmo modo de amar. Segundo, humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas. Terceiro, pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração,
e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como o orvalho sobre as flores, ao despontar do sol, no qual se refletem os raios, transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim, todas as suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o empírio. Quarto, a obediência vai unida com a minha vontade, porque se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é a obediência que se refere a mim diretamente, tanto que se pode dizer que a una uma à outra. Ambas são virtude de obediência, com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar na mesma forma. Depois acrescentou: deve saber que de agora em diante viverás com o meu coração, e deves entendê-lo a modo de meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração. Capítulo 36, 22 de novembro de 1900. Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa. Diz-lhe o alimento que quer dela. Continua a fazer-se ver meu adorável Jesus. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via-o dentro de mim, e os dois coração tão fundidos que pareciam um, e o meu dulcíssimo Jesus disse-me: hoje decidi dar-te um lugar do coração. Hoje decidi dar-te, em lugar do coração, a mim mesmo. Naquele momento vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração. E de dentro de Jesus recebia a respiração e sentia o batimento do coração. Como me sentia feliz vivendo desta maneira. Depois disto, acrescentou, tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir. O alimento será o meu querer, e tudo que te mortificarás, e do que te privarás por amor meu. Mas quem pode dizer tudo que o meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me. De outra maneira, sinto como se estragasse com a minha língua, não desastrada, para falar de graças tão grandes que o Senhor fez em minha alma. Não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor, que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora.